Estender as suas mãos, vamos orar pela vida do Gabriel, que vai trazer uma palavra de Deus para nós hoje. Tá bem? Pai, nós te damos graças por esta manhã. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Amamos o Senhor, amamos a tua presença, amamos a tua palavra. Vamos fazer parte da tua obra, da tua família. Te damos graças pelo Gabriel, que o Senhor possa nessa manhã usá-lo debaixo da tua unção, da capacitação do teu espírito. Que cada palavra que sair dos lábios dele possam ser impregnadas da tua presença, que possa ser como flechas de fogo queimando em nossos corações, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nas paz, igreja. Bom dia, quantos estão felizes aqui nessa manhã aqui? Dá um glória aí, não. Se você tem Jesus no seu coração aí, se você tem que dar um glória a Deus, você falar, esse culto aqui eu não vou sair da mesma maneira que eu entrei, eu vou sair daqui além, vou sair daqui feliz. Aleluia, estamos aí. Acabamos o jejum, quantos estão felizes por acabar o jejum aí? Dá um glória aí, né? Fala que é só eu não, glória a Deus. Mas o que Deus fez nesses 21 dias, Ele vai continuar fazendo na nossa vida, então Jesus. Estamos aí para a segunda etapa aí da nossa campanha, que é evangelística, é fazer evento de colheita aí na sua célula, na sua casa. Não sei se você já convidou alguém para almoçar ou para jantar, porque eu creio e ó, falar, tem pessoas que você nem vai chamar, ela mesma vai se convidar para ir para sua peça. Você vai falar assim: "O Senhor, a porta da minha casa está aberta, e eu até tenho gente alugou uma casa aqui lá na Nova de Gaia, e ontem a gente foi pita ontem não, sexta nós foi pita lá, o pessoal se convidei, pessoas não estão caipeiras, estão afastadas, e falou: "Você que do carro na outra pitada e que tá ali, que fa a brincadeira, Daniel, apesar de toda uma força, mas as pessoas estão subordinando. Você tem que estar disponível aí, porque Deus vai usar a sua vida, e aí você vai ser o painel de Deus nela. E esse tempo é evangelístico, falar de Jesus. Tem outro. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Fala pro seu irmão aí, você está aqui por causa de Jesus. Aleluia. Eu trouxe uma palavra assim. Muitas das vezes eu perguntava quem era Jesus. Jesus, lá em João, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14. Hoje você vai conhecer esse Jesus que maravilhoso. João, capítulo 14, versículo de número 6. Às vezes você entrou aqui, às vezes com alguma preocupação, às vezes com alguma dúvida, ou ah, alguma área da sua vida, enfermidade, alguma preocupação, mas em nome de Jesus, hoje toda preocupação, toda enfermidade vai ser retirada de nome de Jesus. E lá em João, capítulo 14, versículo de número 16, diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu queria que você colocasse a mão ao seu coração, fechasse seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa manhã para te ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Queremos estar aqui nesta manhã, Pai, de coração aberto, Pai. Por isso, abre o nosso coração, nos dá entendimento, sabedoria. Pai, abre os nossos olhos espirituais, Pai, que nós possamos ver e enxergar o que o Senhor tem preparado para nós, Pai, como igreja. E veremos coisas grandiosas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Você vê que Jesus dá 4 afirmações fundamentais de quem ele é. Primeiro ele fala: "Eu sou o caminho". Ele já está falando: "Ó, somente, por mim nós temos acesso ao Pai". Não tem, às vezes nós quer dar um jeitinho, a gente quer não, mas a gente quer pular etapa na nossa vida, a gente quer ir por um caminho que não é de Jesus. Você quando a gente, conhece o caminho de Jesus e começa a andar por outro caminho, as coisas começam a ficar difícil. Por quê?
Não é esse caminho que Jesus está falando para nós seguir. Não é esse caminho. Você vê a passagem de Emaús, Jesus ali falou para os discípulos andava com Jesus, ficava ali grudado com Jesus. Jesus falou: "Ó, não sai de Jerusalém, porque eu vou ressuscitar." Nós aprendemos na Páscoa aqui, quando estava no culto passado, foi algo poderoso, algo tremendo, onde pessoas entregaram vida para Jesus, né? E aqui os discípulos, Jesus falou: "Não sai de Jerusalém", e os discípulos, com preocupação, falta de alegria, falta de motivação ali no coração e preocupado com o que iria acontecer, o que que eles fizeram? Ah, Jesus não vai ressuscitar domingo de manhã, ainda Jesus não tinha aparecido para os discípulos, e os discípulos começaram a ir a caminho de Emaús. Falou assim: "Aí eu vou tomar o meu caminho." Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que em qualquer lugar Jesus está. Ele não se manifesta, mas todo lugar ele está. E Jesus vai de encontro a eles. Não sei quantos conhecem essa passagem, eu acho essa passagem muito bonita, porque meio à preocupação dos discípulos, os olhos fechados, eles não conseguiram enxergar Jesus, porque Jesus começou a andar com eles. Às vezes, na nossa caminhada, Jesus está falando conosco, mas o nosso coração está triste, falta alegria, falta ali, às vezes, a enfermidade, falta de dinheiro, falta de recurso financeiro, falta de trabalho, e às vezes a gente não ouve o que o Senhor tem preparado para nós. E Jesus está falando: "Eu sou o caminho. Olha, eu estou andando com vocês aqui, mas segue, me acompanha." Jesus está falando: "Não há outro caminho." Por isso que nós estamos aqui, não há outro caminho. Eu não sei você, eu não sei aonde eu estaria hoje se eu não tivesse nos caminhos do Senhor. Você consegue imaginar aí na sua vida? Onde você estaria hoje se não tivesse aqui na igreja? Que é o melhor lugar onde nós possamos estar. Se na segunda-feira após o culto, eu trouxe o devocional lá do seminário, e eu comentei com eles: "Eu não sei vocês, a mim eu me sinto no lugar certo, fazendo a coisa certa e deu certo." Eu não sei você, qual é a motivação do seu coração, eh, que você veio buscar hoje no culto. Às vezes você veio buscar aqui algo e Jesus está falando: "Filho, só me acompanha, só me segue, cola comigo." Jesus está falando: Cola comigo, anda comigo que é vitória. Anda comigo que eu vou te dar a vitória, que é somente em Jesus que nós temos a vitória." Eu sei você no seu coração aí está queimando, fala: "Jesus, é agora que eu vou começar a caminhar com você. É caminhar com o Senhor, buscar o teu caminho que é o melhor para mim." E esse caminho de Emaús, os discípulos só conseguiram enxergar quando Jesus partiu o pão. Às vezes, muitas das vezes, Jesus vai ter que aparecer para você, falar com você, mas ele vai te mostrar algo, para que nós possamos abrir nossos olhos espirituais. Você está aqui e Jesus está falando: "Eu sou o caminho", por quê? Não há outro caminho. Eu falo por mim, 13 anos já de conversão, eu não consigo ficar sem um culto, não consigo ficar sem uma célula. Se você não tem célula ainda, se você não participa de uma célula, no final, irmão, procura alguém, dá um jeito. Agora tem esse decreto aí que você consegue levar na sua empresa, você não, olha, esse decreto você não falta nenhum culto por causa desse decreto. Então não é desculpa para não não caminhar com Cristo, porque a lei é ao nosso favor, né. Então que nós possamos abrir os nossos olhos. Lá em Salmos, abra sua Bíblia lá em Salmos 139, abra sua Bíblia aí lá em Salmos 139, versículo de número 23. Olha o que a palavra de Deus diz: "Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno." Jesus está falando, né, em João, que ele é o caminho, então não há outro caminho
para a vida eterna. Só em Jesus nós temos a salvação. Só nele. E outra afirmação que Jesus fala aqui: eu sou a verdade. Jesus declara que ele é a verdade. E ele é a revelação perfeita de quem Deus é. Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus. E eu trouxe essa continuando João 14, e os discípulos caminhando com Jesus, e, e Filipe pergunta para Jesus: mostra meu pai. E Jesus, bem educado, eu acho que Jesus já era meio português, não sei o que ele, Jesus dá uma resposta para Filipe: quem vê, quem vê a mim vê o pai, Felipe. Você está andando comigo 3 anos, tô mostrando para vocês, e Felipe quer, e Jesus está falando: eu sou a verdade. Irmão, qual é a verdade de Jesus para a nossa vida? Qual é a verdade de Jesus lá na sua casa, lá na sua família? Qual é a verdade de Jesus que você tem espalhado para as pessoas de quem é Jesus? Eu falo, eu estou tendo uma experiência lá na oficina de falar com muitas nacionalidades. E eu tenho um cliente marroquino, eu já comentei com isso, mas esses dias eu mandei assim: bom dia, tudo na paz? Ele: graças a Deus. Aí eu falei: opa, porque Deus, para ele, não é o problema é Jesus, falar de Jesus para essas pessoas. E esse dia eu falei de Jesus, que a gente era cristão, e eu falei: será que vai mudar a conversa? Será que vai mudar o jeito de falar? Será que ele vai voltar para a oficina? Mas eu não fiquei preocupado, eu sou crente, sou cristão, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio nessa verdade. E Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e hoje a gente até bate papo, porque é a verdade de Jesus. Nós não podemos. Às vezes você está lá na sua empresa e falar a verdade de Jesus, às vezes falar quem é Jesus na sua vida, quem você crê, às vezes as pessoas ficam recuadas. Muitos dos jovens que eu eu cuidava, discipulava, tinha vergonha de falar que era cristão, de falar de que verdade que é essa que Jesus está falando. Ó, eu sou a verdade. Muitas das vezes lá na sua empresa, às vezes você é aquele crente, é, 007, espião, ninguém sabe quem é que você é, infiltrado. E Deus não quer, Jesus não quer isso para mim, ele quer que fala da verdade, que Jesus é ele. Jesus dá essa afirmação: eu sou o caminho e é a verdade, não há outra verdade. E outra afirmação que Jesus fala aqui, que eu sou a vida. Ele é a fonte da vida eterna. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E tanto nessa vida terrena, quanto na vida futura com Deus. E você vê, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João capítulo 4, versículo de número 7. João, não sei quantos conhecem essa passagem também, fala de um encontro de Jesus com a mulher samaritana. E lá em João capítulo 4, versículo 7, diz assim: veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes água, a mim que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água
que solte para a vida eterna. Dá um glória a Deus aí. Você vê que Jesus ele fala que ele é a vida, né? Você vê que Jesus ele em João capítulo 4 ele conta que era necessário que Jesus passasse por Samaria, que ele Jesus já sabia que teria um encontro com uma mulher, ele sabia o local. Na verdade, não sei se você consegue lembrar o dia que você teve um encontro, uma experiência com Jesus. Eu tive uma experiência que, não sei quantos aqui já ouviu o que eu falei, que já falei, mas eu tive por curiosidade. Queria saber o que que minha mulher estava fazendo na igreja. Minha mulher não, minha namorada estava fazendo na igreja. Essa mulher não saía da igreja. E, rapaz, até alguma coisa nessa igreja que eu preciso. Não sabia que lá tinha Jesus. Ouvi falar de Jesus, já tinha ouvido, mas ter experiência não. Ter a vida de Jesus eu não sabia como que era. E quando eu fui, eu simplesmente fui ganhado por um abraço, que um abraço não recebia dentro de casa, não recebia carinho, não recebia amor, nunca tinha ouvido falar Jesus te ama, e eu falei: "Rapaz, como que é esse amor que Jesus está falando? Eu quero ter essa vida que essas pessoas têm, esse amor que essas pessoas têm para com as outras". E Jesus sabia que iria mudar a vida de uma mulher que tinha uma vida toda atrapalhada, uma confusão interna, não podia ficar perto das outras pessoas, porque ela vai tirar a água num horário que ninguém estava no poço, e Jesus sabia que ela iria estar lá. Sabia que aonde você vai, aonde você está, às vezes você lá no seu quarto, lá você chorando, lá você com a cabeça a mil, Jesus está indo de encontro a você nesses dias, porque Ele quer mudar a sua vida. Como mudou dessa mulher? Porque Jesus dá a entender, ó, dessa água que você vai tirar hoje, amanhã você vai voltar de novo meio-dia, você vai ter sede. Toda vez que você voltar aqui, você pegar essa água, o seu cântaro vai esvaziar e você vai sentir sede de novo. Mas Jesus está falando de uma vida de alegria, uma vida, uma água que ela vai tomar, que ela nunca mais vai ter sede. Qual que é essa vida? Essa vida que muitos levam. Tá aqui na igreja, uma hora tá lá no mundo. Em pé na igreja, um pé no mundo. Jesus não quer isso, quer que vocês. Ó, irmão, eu abri meu coração. Para mim, crente, não podia fazer nada. Crente não podia jogar bola, não podia comer carne, não podia. Aí eu até complementei, pastor, que não podia andar até, que não andava de roupa. Hoje aqui, não sei quem me falou assim: você não veio com a sua melhor roupa, Gabriel? Eu falei: rapaz, isso aqui é minha melhor roupa que eu tenho agora. Será que eu até pensei, será que o pastor vai brigar comigo? Falei: rapaz, sei lá, meu. Depois eu fiquei pensando, será que eu tô todo bem vestido, eu achando que eu tô arrasando, e a criança: você não veio com a sua melhor roupa? Eu falei: ai, Jesus, meu Deus do céu. Mas eu até perdi o foco aqui. Mas Deus, e até ontem a gente estava orando, o Dila falou assim: você vai levar a palavra de Jesus para muita gente. Eu falei: rapaz, é isso que eu estava precisando, porque esses momentos de evangelismo, dessa campanha que nós estamos, vamos fazer, e eu creio que nós declaramos que até o final do ano, isso aqui vai estar cheio de cadeira, cheio de gente. E nós vamos estar em pé, pastor. Declaramos, pastor. E eu creio que Deus ele tem muito mais para nós como ministério. Para nós com Água Viva, para nós lá em Lisboa, Daniel tá aí se escondendo, Duarte, Stephanie, se prepare aí que Deus vai fazer naquele lugar e que possa usar a vida de vocês tremendamente. Então Jesus tá querendo falar para essa mulher: ó, eu tenho uma vida melhor, eu tenho uma vida de mudança. Eu tenho uma vida para você que não é essa, não é casando com um, casando com o outro, ó, muda de marido. Não, eu tenho uma pessoa certa para você.
Porque Jesus, mais para frente, se olhar, Jesus já tinha dado: "Ó, eu quero mudar a sua vida, eu tenho uma água viva, uma fonte, não é nem uma fonte de água viva para você". Então, se você aceitar aceitar Jesus no seu coração, nunca mais você terá sede do mundo. Jesus está falando: "Ó, sabe essas coisas aí, ó, tem gente que busca, no mundo fama, sucesso, e eles até encontram. As pessoas encontram essas coisas, porque se for ver é muito fácil. Ser famoso, ser redes sociais ainda hoje é muito mais fácil. Mas às vezes você vai deitar lá na sua cama, você não tem paz, você não tem alegria. Você busca, você sacia ali, não, nada sacia. Você vai buscando e nada. E você fala, tá faltando alguma coisa. Não sei você aqui, mas antes de eu conhecer Jesus, eu falava, tá faltando algo em mim que eu não sei o que que é. Não sei, eu procurava em outras coisas, eu fazia a coisa errada e eu falava, no outro dia eu acordava ruim, pior, e eu falava, e quando eu conheci Jesus, ele preencheu todo esse vazio. Que Jesus foi de encontro a essa mulher samaritana, ó, tá vendo esse vazio que tá no seu coração? Tá vendo esse vazio que tá na sua vida? É só eu consigo preencher, só Jesus, né? Não sei que depois, não sei quantos cresce essa passagem, depois Jesus fala para revela quem ele é real, e não sei se você já teve a revelação de quem Jesus é. Jesus está falando aqui que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então não tem outro caminho, não tem outro que vai preencher o nosso esse vazio dentro do nosso coração, da nossa vida, a não ser ele. E depois que Jesus, ela ganha uma nação para o Senhor. Não sei qual é a sua motivação aqui em Portugal. Não sei qual é o seu caminho aqui em Portugal que você planejou. Não sei o que você, às vezes você é português que está aqui, o que você imagina na sua vida ou imaginava na sua vida. Mas hoje Jesus está aqui para falar para o seu coração. Eu quero preencher o vazio no seu coração. Eu quero fazer de você boca profética nesse. Porque depois que Jesus muda a vida de alguém, ó, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu lembro da Ju, quando a gente foi para o encontro, essa mulher ficou louca por Jesus, apaixonada por Jesus. Ela queria falar de Jesus para todo mundo, ela queria, acho que se ela tivesse aqueles megafone lá, acho que ela sairia falando quem era Jesus, porque ela queria falar de Jesus toda hora para as pessoas, e algo que eu não tinha revelação antes de ir para o encontro, quando a gente tem a conferência lá do Avivamento, e no carnaval, eu levava ela, deixava ela e não entrava. De uma resistência, não quero entrar. E ela o caminho todo falando depois, e depois eu ia buscar, e ela falando de Jesus, que legal os louvor, e eu falei: "Para de me encher o saco, isso, que isso, aquilo", e ela: "Não, quero falar de Jesus, quero falar". Até que no último dia, a minha cunhada não pôde ir, ela me deu uma pulseirinha, rasgou, não podia, né, mas rasgou, meti aqui e fui. E quando eu entrei, foi logo no último dia, logo do lembra assim, não, quem estava lá, o Pedro viu, a Ana viu, o último dia lá na conferência, irmão. Mas na hora que eu pisei, vi aquele jovem pulando, adorando a Deus, e eu falei assim: "Crente é isso?". Eu estava com aquele pensamento, crente não podia jogar bola, não pular, não podia fazer nada. E na hora que eu vi a plateia, na hora que eu falei: "Rapaz, crente é isso, olha que legal, é essa vida que eu quero ter". De lá para cá, depois da conferência, eu falei assim: "Eu nunca mais vou abandonar Jesus", porque eu me senti bem, eu me senti em casa. Eu não sei você, quando você vem para a igreja, se você se sente em casa. Às vezes você brigou com a esposa, brigou com o marido, você brigou com os filhos, mas quando você pisa na igreja, a paz de Deus já reina nesse lugar, porque é o ambiente, é o ambiente. Não sei te explicar. Eu me senti em paz, eu me sinto em paz,
eu lá em casa, porque é um lugar de paz. Eu tinha um patrão antiga na quando eu me converti, que eles ficaram um tempo sem falar comigo, porque eu não aceitei fazer várias coisas na oficina, porque eu achava que era errado, não estava certo. E depois ele começou, viu que eu aceitei a Jesus, mudei o meu caráter, porque o nosso caráter muda quando a gente tem a vida de Jesus. E aí ele falou: "Gabriel, eu não consigo ir para casa, eu não consigo ter paz em casa, eu não consigo mais ficar perto da minha esposa". Eu falei: "Rapaz, e agora, o que que eu vou falar? Sou novo convertido". Falei: "É, Jesus mudou minha vida, e pode mudar a sua também". "Ah, mas eu sou aquilo ali", eu falei: "Jesus, o que que eu vou fazer?". Mas é a nossas atitudes, e mostrar quem é Jesus para essas pessoas. E outra, na Bíblia também refere-se Jesus como o pão da vida. Lá em João, Jesus fala que ele é o pão da vida. Jesus diz: "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim e não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede". Também Jesus declara que ele é a luz do mundo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida". Você, irmão, a alegria de servir Jesus é isso, que Ele nos dá o pão, Ele que nos leva à luz. Em meio à escuridão, nós possamos ver a luz, que é Jesus. Em meio a a falta de recurso, Deus ele provê todas as coisas, né. Não sei quantos aqui já passaram necessidade de alguma coisa. Eu teve experiência e eu falo pra Ju, se a Ju ficou comigo na escassez, sem nada, olha, mano, nós passa por qualquer coisa, porque a nossa vida não tá baseada no que a gente tem, mas quem a gente é em Jesus Cristo. Quem nós somos em Jesus. Se nós cremos em Jesus, irmão, vai dar tudo certo. Se você aceitar Jesus hoje, começar uma nova vida, uma nova história, o Senhor já preparou, já escreveu o dia que Ele vai ter um encontro com você. Às vezes, eu tive um encontro com 23 anos. Parece, mas eu tô já quase, já perto dos 40 já, não parece. Não parece. Não parece, não parece, não dá risada, não parece. Se eu ficar perto da Juliana, rapar a barba, o pessoal vai falar: "Vocês são de maiores?". É isso que é a vida, Já pedi, você tá vendo? Jesus declara que a vida tem um significado profundo, né, que a vida espiritual, a vida eterna, a fonte da vida, o caminho para Deus. E outra afirmação que Jesus fala aqui: "Ninguém vem ao Pai a não ser por mim". Esta é uma reafirmação de tudo aquilo que Jesus é, poderá chegar ao Pai, que nós possamos chegar ao Pai, pois Ele é a verdade, o caminho que leva à vida. Esse versículo de João 14, que nós declaramos muito aqui, que Ele é o caminho, porque não há outro caminho. Às vezes você hoje está aqui indo por um caminho, Jesus está falando assim: "Não, eu sou o caminho da sua vida". Às vezes você está aqui, não conhece a verdade de Jesus. Hoje ele está falando: "Eu sou a verdade lá no seu casamento, eu sou a verdade lá no seu trabalho, eu sou a verdade na sua área financeira, eu sou a verdade em tudo na sua vida". Jesus está falando: "Eu sou a vida". Às vezes você está aqui com a vida, tá igual a música do Zeca Pagodinho: "Deixa a vida me levar". Jesus está falando assim: "Eu sou a vida". Não essa que você está levando hoje, mas uma vida de alegria, de paz, de amor, que é o fruto do Espírito que Ele deixou lá. Às vezes você está aqui, você não tem amor no seu coração, você não tem amor para com o próximo, você não tem amor para com o seu marido mais, com a sua esposa, você não tem mais amor às pessoas que te rodeiam. Às vezes você não tem paz lá na sua casa, às vezes não tem paz lá no seu trabalho. Irmão, Jesus é a vida,
que Ele tem preparado para nós, né. Às vezes você está levando uma vida aí de vem para a igreja, sou cristão, acredito, não sabe quem é Jesus de verdade, às vezes duvida de quem é Jesus. Muitas vezes a gente duvida do que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer daqui, você saindo daqui para o culto, o que vai acontecer, mas Jesus ele está falando: "Eu sou a vida", né. Mas Jesus ele não exclui ninguém. Às vezes, muitas das vezes eu falava para mim mesmo, quando eu comecei a caminhar: "Será que eu sou, que eu sou? Eu vim de uma, que por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui? Por que que eu nasci nessa família?" Não sei quantos já falaram isso. Eu já falei: "Por que eu nasci nessa família? Não tem dinheiro, queria nascer numa família rica." É, mas eu entendi que Jesus ele não exclui ninguém, porque não é dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, mas não ter Jesus. Então, o que vale muito dinheiro sem Jesus? Às vezes você conhece as pessoas que não têm dinheiro, mas tem Jesus, ela tem a vida, ela vive, ela é alegre. Aí você fala, a alegria dela até contagia as outras pessoas, porque não é ela, mas é a alegria de Jesus. Não sei você aqui, mas se faz muito tempo que você não sorri, não dá um sorriso para as pessoas. Você está aqui e fala: "Jesus, se esqueceu de mim", mas Jesus está falando que ele não esquece. Você só precisa lembrar que ele é o caminho. Jesus está falando: "Ó, você só precisa lembrar quem eu sou". Jesus, nós não estamos falando aqui de algo que Jesus não fez. Jesus ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E às vezes, muitas das vezes, eh e a gente viu aqui, ele morreu por cada um de nós. E não tem amor maior, né, de Deus dar o seu único filho por amor. Eu não sei como se você, eh, consegue entender esse amor, porque quando a gente entende, quando eu fui para o encontro, depois da conferência eu fui para o encontro, e eu queria conhecer, eu falei: "Eu não vou chorar, eu vou ficar aqui". Aí começou as palestras, eu comecei a chorar do começo ao final, e eu comecei a entender quão grande o Senhor, o quão grande é esse amor para o Senhor, ou para conosco. É porque eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim, que Deus tinha dado o seu único filho por amor. Eu falei: "Quem é que dá o seu filho por amor?" E Jesus ali quietinho, como uma ovelha muda, foi quietinha, morreu, mas ele ressuscitou para que hoje nós temos vida. É vida em abundância. Eu não sei você, irmão, mas Jesus ele está falando que ele tem uma vida preparada para nós, uma vida de alegria, de paz, de amor. Se você está aqui nesta manhã ouvindo quem Jesus é, qual o caminho, de qual é a verdade de Jesus, de qual é a vida que Jesus e para onde nós iremos. E eu gosto muito dessa passagem. Jesus dá uma palavra dura aos discípulos e só ficam os 12 lá, bem quietinho. Eu imagino os 12 bem quietinho. Não, não sai. Se você sair, você já sabe, vai ouvir. Jesus pergunta: "Vocês não vão, não?" E Pedro, bem: "Para onde iremos, Senhor, se só tu tens uma palavra de vida eterna?" Só Jesus tem a palavra, irmão. Só Jesus. Nós estamos ministrando, né, o problema, do mundo aí é acreditar em que Jesus, ele muda, ele transforma. O problema do mundo é a constância, porque a constância ela faz com que as pessoas acabem ficar na rotina, a ficar na mesmice. Mas Jesus, ele tem uma vida em abundância para nós. Por isso, eu gostaria que você aí se colocasse de pé aí no seu lugar. Gostaria de chamar os músicos aqui, os pessoal tocar um, mas eu queria que você desde já fechasse os seus olhos aí, colocasse a mão ao seu coração.